Compartilhar a tela. Cadê? Tá aqui. Eu acho que a gente parou. A gente parou mais ou menos aqui. Tá? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo direitinho? Eu tô. Pronto, show de bola. Eu acho que eu já coloquei uma apostila sobre átomos no Classroom, certo? Faz tanto tempo que está dando revisão, né? Teve semana de prova, mas eu tenho quase certeza que eu já coloquei a segunda apostila do segundo semestre lá, certo? Apostila para vocês acompanharem, ok? Então, o átomo a gente falou antes, acho que umas 3 semanas atrás, sobre os modelos, né? Então, faz muito tempo que a gente não vê, porque a gente fez 2 semanas de revisões, ok? Mas existem 4 modelos, quer dizer, entre modelos de átomos existem vários modelos. Tem um slide aqui que vou colocar para vocês, certo? Então, o átomo é estudado desde a Idade Antiga. Existem vários modelos atômicos, mas os 4 que se destacam são esses 4 aqui, ó. Esses slides já estão no Classroom, certo? Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Bohr. Certo? Então, o modelo de Dalton é aquela bola maciça indivisível. O modelo de Thomson foi o primeiro que colocou cargas elétricas no átomo, carga positiva e carga negativa. O modelo de Rutherford colocou o núcleo, né? Colocou todas as cargas positivas no núcleo, certo? E o modelo de Bohr organizou a eletrosfera, certo? Existem vários outros modelos. Existe o modelo de Heisenberg, o modelo de Schrödinger, o modelo de Sommerfeld. Que ele descobriu o nêutron. Cadê? Deixa eu só destravar aqui. Não, tá travado aqui no meu PowerPoint. Deixa eu destravar. Não tem quando destravar, a gente vai conversando. Tá aqui. Chadwick. Pronto. Então, a partir do modelo de Bohr, principalmente o modelo de Chadwick, o átomo estudado começou a ter essa estrutura aqui, ó. Então, primeiro, são 2 partes do átomo, certo? Claro que ainda são teorias, certo? O átomo é desse jeito, existe uma grande probabilidade do átomo ser assim. Até porque tiraram um retrato, né? O novo. Um retrato no átomo, há 5 anos, 6 anos atrás. Primeira vez que fotografaram um átomo, foi necessário uma série de procedimentos para fotografá-lo, certo? Mas entende-se que, a partir dos experimentos, de estudos, de pesquisas avançadas, o átomo tem 2 estruturas. Tem uma estrutura nuclear, já revisando, certo? De muito tempo que a gente viu isso aqui. O átomo tem um núcleo e você tem uma camada chamada eletrosfera. Certo? Primeiro, o átomo tem 3 componentes, né? Então, preste atenção. O átomo tem 3 componentes. Próton, nêutron e elétron. Próton, nêutron e elétron. Professor, é teoria. Existem outros componentes? Existem teorias atômicas, estudos, que dizem que o átomo tem mais componentes sem ser próton, nêutron e elétron. Certo? Eu não sei se eu coloquei isso no slide, eu acho que eu coloquei. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que está no slide lá em cima. As partes do átomo. Ok. Isso aqui, meu Deus. Não. Tá aqui. Certo? Esse slide aqui para vocês. Esse slide 10, aí vocês têm uma noção muito, muito boa, primeiro, das partes e dos elementos do átomo. Certo? As partes são 2. Deixa eu aumentar a fonte. As partes é núcleo e eletrosfera. Rapaz, agora tá travando. Agora não trava mais. Pronto. As partes do núcleo... Oxi. Volta, isso. As partes do átomo, núcleo e eletrosfera. O núcleo no meio. Certo? E a eletrosfera, uma camada girando. Uma camada de partículas girando ao redor do núcleo. Como se fosse o sistema solar. Certo? No núcleo existem 2 partículas.
Você tem os prótons e você tem os nêutrons, certo? Quem quiser anotar isso aqui, tranquilo, mas quem quiser for estudar por esses slides que estão no Classroom, vá lá no slide número 10 e fique com ele na memória, certo? No núcleo você tem duas partículas, prótons e nêutrons. O chat está só brilhando, o pessoal colocando os nomes. E na eletrosfera, os elétrons. Ou seja, você tem 3 elementos que fazem parte do átomo. Você tem prótons com carga positiva, coloque isso na memória. Quando falar de próton, você coloca mais. Próton é positivo. A carga elétrica dele é positiva. Você tem nêutrons, que não tem carga, e você tem elétrons, que é carga negativa na eletrosfera. Ficou claro isso aí? As partes dos elementos, sim ou não? Ficou claro? Sim. Pronto. Sim, sim. Eu quero que vocês me digam qual é a função do nêutron. Qual é a função do nêutron mesmo? Para que existe um nêutron? Você não tem carga. E não tem carga, né? O próton é positivo, o elétron é... Para o quê? Ocupar lugar na... Certo, não é só ocupar o lugar, ele tem uma funçãozinha extremamente importante. Não Vocês é para segurar os nêutrons no núcleo do... Não, é para segurar os prótons. Ah, isso é. Tá? Então, por exemplo, você tem elementos, deixa eu colocar naquele aqui. Você tem elementos que existem um próton, mas você tem elementos que tem 2, 3, 4, você tem elementos que tem até 100 e tantos prótons no núcleo. A eletricidade diz o seguinte, que cargas de mesmo sinal elas se repelem. Então, vão lembrando que eu falei isso aqui, há muito tempo atrás, né? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, ou seja, se você colocar positivo com positivo, elas se afastam. Se você colocar negativo com negativo, elas também se afastam. É como se fosse um ímã. Se você pega o lado positivo e pega o lado positivo, eles não encostam, eles se repelem. Aí negativo com positivo, ou positivo com negativo, eles se atraem. Isso é da eletricidade, é lei da eletricidade, certo? Então, o próton tem cargas elétricas. Por exemplo, o átomo de lítio, se vocês olharem a tabela periódica, ele tem 2 prótons. Então, 2 prótons no núcleo, eles se repeliam. Um afastava o outro, na hora não ia ter mais núcleo, e sem núcleo não há átomo. Certo? Então, o que é que acontece? A função do nêutron, a natureza fez o seguinte, ela criou outro elemento que coloca lá no núcleo e segura esses 2 prótons. Segura esses prótons e deixa o núcleo estável. Eita! E deixa o núcleo estável. Maravilha da natureza. Certo? Então, por exemplo, o lítio, no núcleo dele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons. Um segura cada um e deixa o núcleo estável. Então, a função do nêutron... Se você mexesse nesse coisa, aí o bicho poderia explodir? Explodir não, o núcleo se desestabiliza e o átomo se desestabiliza, certo? Não há átomo se você não tiver um núcleo estável, certo? Porque o núcleo é a força nuclear que atrai esses elétrons que ficam girando, certo, Carrão? Então, esses elétrons, esses pontinhos cinza aí, são os elétrons girando na eletrosfera, através da força do núcleo. Então, se você não tiver núcleo, você não vai ter eletrosfera. Ou seja, o átomo vai ficar sem núcleo, sem eletrosfera. Não vai ter átomo. Mas é sempre estável o núcleo? Não. A gente vai ver mais na frente que existem núcleos que ficam perdendo partículas. Certo? Então é isso. A função do nêutron é justamente isso. É segurar os prótons o máximo possível que eles aguentarem para deixar o núcleo estável. Certo? Um detalhezinho, voltando ao slide 10, para vocês anotarem aí. Os átomos são identificados pelo número de prótons. Então, a partir do momento que você já sabe as partes do átomo, prótons, nêutrons e elétrons, o átomo é identificado pelo número de prótons. Certo? Não sei se eu disse isso aí nas outras aulas. Se vocês pegarem a tabela periódica, por favor, eu dou até um tempo, dou 1 minuto para vocês ir lá, pegarem a agenda. Pegarem a agenda, vocês estão sem um livro, né? O livro vocês não têm química, infelizmente. Mas na apostila tem a tabela periódica. Mas pegue da agenda. Lá atrás tem uma tabelinha periódica. Lá atrás. A agenda do Colégio das Irmãs tem. Eu vou até colocar essa observação, se eu não sei se eu coloquei nesse slide. Acho que eu não coloquei, não. Os átomos são identificados pelo número de
prótons. Eu vou colocar no slide 10. Observação. OBS. Os átomos são identificados pelo número de prótons em seus núcleos. Em átomos está no plural, tem que colocar aqui no plural também. Núcleos não, núcleos. Eu vou falar isso aqui mais na frente, mas já fique atento que o átomo é identificado pelo número de prótons. É como se fosse o CPF de cada um. Então, cada um de vocês tem um CPF, é diferente, né? Um número. Ou seja, cada átomo tem um número de prótons. Cada átomo tem um número de prótons diferente. Certo? Não existe dois átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Não existe dois átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Se os átomos são diferentes, o número de prótons é o quê? Diferente. Por exemplo, você tem oxigênio e carbono. Professor, é possível carbono e oxigênio ter o mesmo número de prótons? Nelson. Certo? Se eles são átomos diferentes, eles têm número de prótons diferentes. Todo átomo tem um número de prótons. Quer dizer, o átomo, todo elemento. Certo? Por exemplo, dois átomos de oxigênio é o mesmo elemento? É, então eles têm o mesmo número de prótons. Dois átomos de carbono é o mesmo elemento? É, carbono. Então eles têm o mesmo número de prótons. Dois átomos de hidrogênio é o mesmo elemento? É, então eles têm o mesmo número de prótons. Porém, átomos diferentes, número de prótons diferentes. Para quem não anotou isso, anote, viu? Átomos então, diferentes. de um átomo igual ter prótons diferentes? É impossível. Átomos iguais têm o mesmo número de prótons. E átomos diferentes têm número de prótons diferentes. Prótons, viu? Prótons. Prótons, viu? Então aqui eu vou até destacar esses prótons, vou colocar ele em caixa alta. A identidade do átomo, amigo, é o número de prótons, é o CPF dele. Ou o número do RG, né? Está aqui? Pronto, aí. Quer dizer que ele pode ter nêutrons iguais? Pode. Quer dizer que ele pode ter elétrons iguais? Pode, elementos diferentes, né? Quer dizer que elementos diferentes podem ter o mesmo número de elétrons? Vou falar mais devagar. Quer dizer que elementos diferentes podem ter o mesmo número de elétrons? Pode. Quer dizer que elementos diferentes podem ter o mesmo número de nêutrons? Pode. Porém, elementos diferentes não podem ter o mesmo número de prótons. Porque o que identifica o átomo é o próton. Certo? Vamos mais lá para frente. Vou salvar aqui. Estávamos no 16. Então, aqui é a estrutura do átomo. Núcleo, eletrosfera. Núcleo com prótons e nêutrons. E eletrosfera com os elétrons girando ao redor do núcleo. Como se fosse o sistema solar. Detalhe com esse núcleo. Essa proporção aqui está errada. Certo? Porque o núcleo, Carlos, é muito pequeno. Vamos fazer uma proporção. Digamos que o átomo, campo do Maracanã, certo? Campo do Maracanã, não tem ninguém no Maracanã e você pega, vai lá e coloca a bola no centro do campo, certo? A bola de futebol, no centro do campo. Consegue imaginar, né? O Maracanã só com a bola no centro do campo? Consigo. Pronto, beleza. Se o Maracanã com a bola fosse o átomo, aquela bola seria o núcleo e a arquibancada seria a eletrosfera. Quer dizer, o campo todinho seria o átomo todinho, né? Eu vi na internet que o átomo era proporcional ao tamanho da célula do corpo humano. Não. Tem alguma coisa estranha aí. Certo? Nossa, não, se fosse assim, uma célula do corpo e o corpo humano fosse o átomo, né? É, quase a mesma proporção. Certo? Digamos que o átomo todinho seja o campo de futebol com a bola, o núcleo seria a bola no centro. Então, o núcleo é muito pequeno em relação ao átomo. O núcleo é muito pequeno em proporção com o átomo. Certo? O núcleo é muito pequeno em relação ao átomo. É pequenininho. Certo? Porém, detalhe, ele tem praticamente toda a massa do átomo está composta no núcleo.
Agora imagina o Maracanã com a bola no centro. A bola seria o núcleo e toda a massa do Maracanã estivesse contida na bola no centro. Consegue imaginar aí? Imagina o tamanho. O átomo todinho é o Maracanã. A bola, aquele tamanhozinho é um núcleo. Só que a massa todinha do estádio está dentro da bola. Consegue imaginar essa proporção? Eu acho que eu coloquei aqui, está aqui. Consegue imaginar essa proporção? Isso quer dizer o quê? Que o núcleo é muito pequeno em relação ao átomo. O núcleo é muito pequeno em relação ao átomo. Não coloquei aqui, mas vou colocar. Porém, comporta praticamente toda a massa do átomo. Eu vou colocar isso, viu? Observação. Núcleo. Coloquei aqui, ó. Estrutura atômica básica. Núcleo. Prótons e nêutrons. Oi? As plantas são seres vivos, né? Sim. E a madeira faz parte desses seres vivos, as árvores. Sim. Então, quando se faz uma mesa, por exemplo, Sim. aquelas células vão deixar de ser átomos? Quer dizer, Não. Tudo é átomo, cara. Você só moldou a matéria. Mas a estrutura da matéria é a mesma. Você só moldou ela, entendeu? Pera, a célula é feita de átomos? Com certeza. Com certeza. Átomos e moléculas formam a célula. Tem uma organização da estrutura da vida, certo? Começa é átomos, depois moléculas, depois, se eu não me engano, é substâncias, depois são tecidos, depois órgãos. Vou procurar isso aqui, que é a evolução, até chegar ao universo, certo? Mas tudo é formado por átomos, átomos se juntam, formam moléculas, moléculas se juntam, formam substâncias e assim vai. Certo, Carlos? Tudo que é matéria, a estrutura básica da matéria é o quê? Átomos e moléculas. Ok? É como você pegasse uma massinha, cara, a massinha de modelar. É uma mistura ali, né? Se você pega a massa de modelar e transforma num cachorrinho, deixou de ser átomo? Não deixou. Você só moldou a matéria. Certo? Mas a estrutura molecular é a mesma. Certo? Voltando aqui, ó. Estrutura básica, núcleo. O núcleo localiza-se no centro do átomo e é uma região compacta, maciça e muito densa. E muito pequena, né? Eu vou colocar aqui, ó, muito pequeno. Peraí. Muito pequeno em relação ao átomo. Muito pequeno, mas comporta quase que totalmente. Quase porque acho que não despreza nada, né? Aqui. Mas comporta quase que totalmente a massa do átomo. Ou seja, praticamente toda a massa do átomo está contida onde? No núcleo. Praticamente 99,9999% da massa do átomo está contida onde? No núcleo. Praticamente, quase que totalmente, toda a massa do átomo está contida... Para que me mutei sem querer. Então, praticamente, quase que totalmente, toda a massa do átomo está contida no núcleo. Então, é um negócio muito pequeno, mas muito denso. Por isso que ele tem uma força muito grande, é uma coisa muito pequena e muito densa, é como se fosse um buraco negro, né? O buraco negro é aquela coisa que é muito densa e puxa tudo, até a luz. O núcleo não é um buraco negro, né? Mas a analogia serve, que é uma coisa muito densa, como se fosse o Sol, né? Muito denso. Então ele puxa alguma coisa para o seu centro, ele puxa os elétrons que ficam girando ao seu redor, certo? Na eletrosfera estão contidos os elétrons. A eletrosfera é uma região imensa em relação ao núcleo, imenso. É muito grande. Só que não tem quase que nenhuma massa. Não confundam. Quer dizer que a massa é zero? Não. Certo? Na proporção, o núcleo tem quase que totalmente toda a massa do átomo. É 99,9999%. Não é o 100%, não é total. Um pouquinho está na eletrosfera. Mas se você comparar, é quase que desprezível. Certo? É uma região imensa em relação ao núcleo e densidade muito baixa, porque não tem quase que nenhuma massa em relação ao núcleo, mas extremamente importante, certo?
Isso significa que a maior parte do átomo é um grande vazio. Né? A maior parte do átomo é um grande vazio, que é a eletrosfera. Então, tudo está praticamente contido ali no núcleo. Já ouviram falar de energia nuclear, não já? Usina nuclear, já ouviu falar de usina nuclear? Já. Então, a usina nuclear Chernobyl. Chernobyl. Para quem não assistiu Chernobyl, eu aconselho, certo? É uma série extremamente boa, interessante. E baseada em fatos reais, né? Então, a usina nuclear usa basicamente a energia contida no núcleo para você gerar energia elétrica. Né? A gente vai ver como é que acontece essa energia a partir do núcleo. Ok? Beleza, gente? Entendido até aí essas partes do átomo, essas observações sobre massa do núcleo, eletrosfera. Posso passar? Acho que pode. Então, se você voltar o slide aqui, ó, você tem mais ou menos o átomo, você tem o núcleo e a eletrosfera. E isso aqui é um grande vazio, né? Praticamente, né? Vou dizer totalmente. Porque é muito grande e não tem quase que nenhuma massa em relação ao átomo. Certo? Toda a massa do átomo, praticamente, não vou dizer toda não, quase que totalmente, toda a massa do átomo está contida no núcleo aqui. E o resto está na eletrosfera bem baixinho. Certo? Imagina lá, a massa do Maracanã toda contida na bola. Certo? É essa mais ou menos a analogia que a gente faz. Isso aqui é um quadrozinho só para a gente ter uma noção. Não precisa decorar nenhum desses números, certo? Só para a gente ter uma noçãozinha aqui. Massa do próton, massa do nêutron. Aqui, se não me engano, aqui está aqui quilo. Se vocês olharem, está em notação científica, não sei se vocês estudaram ainda, que é muito pequeno, né? A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron, tá vendo aqui? 1,673, o outro é 1,675. Claro que é 10 a menos 27 quilos, bem pequenininho. Certo? Olha, do elétron, o do elétron é maior, não. O elétron é 10 a menos 31. Ou seja, 10 mil vezes, aqui são 10 mil Massa do elétron é cerca de 10 mil vezes menor do que a massa do próton. Certo? Repetindo, a massa do próton, que estão no núcleo, próton e nêutron estão no núcleo, né? Um próton e um nêutron têm mais ou menos a mesma massa. Certo? A natureza criou um nêutron para segurar o próton, vamos dizer que tem a mesma massa. Vamos colocar a mesma massa aqui. Só que a do elétron a gente pensa que é maior, mas não é nada, pessoal, que é 1,6, outra é 9,11. Preste atenção na notação científica. Aqui, ó, vocês vão ver, eu acho que desse ano. 10 a menos 27, 10 a menos 31, ou seja, do elétron é menor. 10, quase 10 mil, entre 1.000 e 10 mil vezes menor do que a massa do próton. Ou seja, o próton já é pequeno. Imagina uma coisa 10 mil vezes menor. É o elétron. Certo? Por isso que a massa da eletrosfera é quase que desprezível. Entendeu? Então, se você fizer a massa relativa, está aqui, certo? Massa do próton e massa do nêutron são iguais, ó. E a massa do elétron, aqui ficou mais ou menos 5 mil vezes menor. Certo? 5 mil vezes, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ficou 54 mil vezes menor. Oxe, Maria. Então, a gente fica com a massa relativa de 1 em 1 e a massa do elétron desprezível. Por isso que colocou aproximadamente 0. Isso é massa relativa, quando você faz uma relação entre uma coisa e outra. Certo? E aqui são as cargas. Olhe só para essa parte de baixo. Só precisa decorar isso? Não, é só para a gente entender que os prótons e nêutrons têm massas iguais. E o elétron é bem menor. E a carga? Aí muda. As cargas, carga do próton é igual à carga do elétron. Só que com sinal o quê? Contrário. Por isso que eu disse a vocês, o próton lembra de positivo. P positivo, né? Mais um. E o elétron lembra de carga negativa. Certo? Já ouviram falar de antimatéria, né? Quem já assistiu aqueles filmes lá de ficção científica, acho que Anjos e Demônios, acho que de Dan Brown. Eles criam antimatéria e fica ao contrário. O próton fica negativo e o elétron fica positivo. Esse é o princípio da antimatéria.
Que toda matéria, a gente sabe que o próton é positivo e o elétron é negativo. A antimatéria, que tem até um cunho religioso aí, é o contrário. O próton é negativo e o elétron é positivo. Aí dá uma bagunça danada. Certo? Passando o slide. Ok, gente? Até aí. Alguma dúvida em estrutura atômica? Alguma dúvida em estrutura atômica? Vocês têm que saber isso aqui. Esse quadrozinho é bom vocês saberem principalmente a carga. Em relação à massa, a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron. Tá aqui, ó, 1 e 1, tá vendo? Massa relativa. Se você dividir a massa do próton pela massa do nêutron, vai dar 1. Certo? Agora divida 1 por 5.000, vai tender a 0. Fica 0,000 alguma coisa. Certo? Então a massa do elétron em relação a esses dois é quase que desprezível. Quase, não é desprezível, quase. Certo? Em relação à massa. Só em relação à carga, aí muda um pouquinho. A carga do próton é igual à carga do elétron. E o nêutron não tem carga. Certo? A diferença do próton e do elétron são os sinais. Próton é positivo, elétron negativo. Daqui para frente, daqui para o próximo ano, lembre, próton positivo, elétron negativo. Próton positivo, elétron negativo. Próton positivo, elétron negativo. Daqui para o próximo ano. Acho que daqui para terminar o ensino médio, que vocês não vão estudar antimatéria. Né? Beleza? Entramos numa parte extremamente importante, viu? A gente sabe a estrutura atômica básica, vamos saber o que é. Primeiro, número atômico. Número atômico representado pela letra Z maiúscula. Então, sempre que vocês estiverem estudando o átomo e verem essa letrinha Z maiúscula, significa que ali é número atômico. Vamos dizer o que é o número atômico. O número atômico Z é o número de cargas positivas. Quem é positivo no átomo? Prótons existentes no núcleo dos átomos. Mais embaixo. O número atômico diferencia um elemento químico de outro. Embaixo. E o que é elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Tabela periódica. Tem aí a tabelinha periódica? Estão com a tabela periódica da agenda? Estão aí com a tabela periódica? Quem não tá, vai buscar, viu? Alguém respondeu, não sei quem foi. Josias está com a tabela periódica. Tomara que os outros 31 estejam também. 30, né, Josias? Segundo, eu tenho uma tabelinha periódica aqui, ó. E da agenda é muito pequenininha. Eu gosto de comprar. Essa aqui foi R$2, eu acho. Certo? Tabelinha periódica. Aqui tem várias informações atrás e tal. Ainda tá no plásticozinho. Certo? Eu tinha perdido um, comprei outro. R$2, né? Beleza? Toda tabela periódica, estamos estudando tabela periódica não, certo? Toda tabela periódica, de minha caneta, vem com a legenda. Aqui é a legenda. Eu acho que vocês estão olhando o nome direitinho aí, né? Eu vejo ao contrário. Legenda. Toda. Até da agenda tem uma legendazinha aí. Então tem o elemento, o símbolo, o nome e alguns númerozinhos aqui, certo? Mas isso aqui muda de tabela periódica para tabela periódica. Até a cor. Se vocês olharem a tabela da agenda, a cor é um pouquinho diferente dessa daqui. Não tem nada não. Só que, o que é que não muda de tabela periódica para tabela periódica? Esses númerozinhos. E a posição de cada elemento. O hidrogênio sempre vai estar aqui. O lítio sempre vai estar aqui. O magnésio sempre vai estar aqui, etc. Pode mudar a cor, pode mudar um pouquinho da legenda, mas as letras do elemento, o símbolo, o nome e a posição do elemento não muda de jeito nenhum.
certo? Ou seja, minha tabela periódica nisso é igual a tabela periódica de vocês. Ok? O que é que diz o número atômico? Se vocês olharem minha tabelinha periódica, quantos minutos eu tenho? 3. Se vocês olharem minha tabela periódica, eu acho que vocês estão vendo normal, eu estou vendo ao contrário. Tem aqui em cima, estão vendo aí? Número atômico? Estão vendo aí? Procure isso aí na tabela periódica de vocês, viu? Na minha legenda, o número atômico é um número que está no canto superior esquerdo de cada elemento. Então vamos aqui para o primeiro elemento. Hidrogênio. Primeiro elemento. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tabela. Tem nada não. Isso aí muda, sabe, Josias? Se seu número atômico está no canto inferior esquerdo, não tem problema. Mas o número atômico é igual. Ou seja, qual é o valor do meu número atômico aqui do hidrogênio? É 1. E no seu, meu amigo, eu aposto como é 1 também. Ó, hidrogênio, número atômico 1. O de vocês também é, meu amigo. Não muda isso aqui, não muda não. Viu? É verdade, meu amigo. Então, não muda, a tabela periódica, esses números não muda não. Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Para baixo, o lítio. Já o número atômico do lítio é quanto? 2. 3, desculpa. 2 é o gás hélio. 3. Está desfocado, né? A vizinha ao lítio é o berílio. O berílio tem número atômico 4. É 4, meu Deus? É. Número atômico 4. Vamos para baixo. Sódio e magnésio. Sódio é 11. Magnésio é 16. 12. Está desfocado aqui. Vendo? Vamos lá para o outro lado. Oxigênio. Oxigênio. Vou mudar o passo aqui. Oxigênio. Número atômico 8. Nitrogênio 7. Carbono 6. A gente vai ter que decorar a tabela periódica. De jeito nenhum. Já estava esperando que alguém fazia a pergunta. Carlão, eu vou encerrar essa, eu vou abrir outra, certo? Que a gente já. Daqui a pouco eu tô falando sozinho. Vamos lá, continuar. Então é o seguinte, se vocês olharem a tabelinha periódica, você vai reparar que não existe elementos com o mesmo número atômico. Concorda comigo? Carlão fez uma pergunta. É decorar a tabela? Nelson, meu amigo. Não se decora a tabela periódica. Você entende a tabela periódica. Certo, Carlão? Decorar. Como é que eu vou decorar essa ruma de número? Eu não decoro de 1. Mas é porque vai que você pergunta lá na prova. Não, cara. Não. Tem como não. Não tem como. A gente, às vezes, tem gente que não sabe seu próprio número de RG. De identidade. A pessoa não sabe. Aí eu vou perguntar. Qual é o número atômico do nióbio? Né? Primeiro, não tem sentido nenhum fazer uma pergunta dessa. O que é que você aprende decorando a tabela periódica? Número atômico. Né? Para que eu vou? Estude a tabela periódica todinha. Claro que tem professor, com certeza, em universidade que faz isso. Decore os números atômicos. Por exemplo, do... tem um nome aqui que eu nunca vi. Tântalo. Primeira vez que eu estou vendo o nome desse elemento. Tântalo. Vou decorar o número atômico do elemento tântalo. Não tem noção, não tem lógica isso. Certo? Você faz o quê? A tabela periódica você entende. Você entende? A gente vai entender por que os elementos, esses aqui estão na mesma coluna. Os nomes já sabem. Já. Por que, por exemplo, esses elementos estão na mesma coluna? Certo? Por que esses aqui estão na mesma linha? Por que isso aqui é roxo e o outro lado é amarelo? Por que mudou a cor? Por que isso aqui é azul? É isso aí. A gente vai entendendo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai entender, Carlão, que você não tem elementos com o mesmo número atômico. Alguém sabe responder por quê? Se vocês olharem os números atômicos, não tem nenhum igual. Cada elemento tem seu número atômico.
Tem, por exemplo, o berílio tem 4 e você tem o tântalo 73. Você tem o cromo 24. Você tem o manganês 25. Você tem o carbono 6. Por quê? Que cada elemento tem seu número atômico. Eu já disse nessa aula já. Carbono é 6. Tem a ver com o negócio dos prótons? Tudo a ver, não tem? Tem tudo a ver com o negócio dos prótons. Se a gente olhar aqui o que é número atômico, é o número de cargas positivas, ou seja, é o número de prótons que tem no núcleo. O número atômico indica isso, é o número de prótons que tem no núcleo. Alguns minutos atrás eu disse o quê? Que não existe dois elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Se não existe dois elementos diferentes com o mesmo número de prótons, quer dizer que não existe dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Né? Se o número atômico indica a quantidade de prótons, vou até colocar aqui. O que é que indica o número atômico? Vou colocar aqui embaixo. Indica a quantidade de prótons. Simples assim. Aqui ficou, esse quadrozinho ficou um negócio mais arranjado, né? Assim. Priótons não, prótons. Ou seja, Letícia G, carbono é número atômico 6. Quantos prótons ele tem? Cadê minha câmera? Foca em mim, foca em mim. Carbono. Carbonozinho, que elemento importante, né? Carbono, o número atômico é 6. Ixi, peraí, volte. O número atômico do carbono é 6. O número atômico indica a quantidade de prótons. Quantos prótons o carbono tem? Se o número atômico indica a quantidade de prótons e os prótons indicam... Não, se o número atômico indica a quantidade de prótons, justamente. E o número atômico do carbono é 6, qual o número de prótons do carbono? Olha a interpretação, viu? Repetindo. Se o número atômico indica a quantidade de prótons e o número atômico do carbono é 6, quantos prótons tem o carbono? 6. 6. Essa é a interpretação da palavra, né? Que às vezes aprende em português. Não é um texto, né? É eu falando. Se o número atômico, Z, é um número que indica a quantidade de prótons existente no átomo, e o número atômico do carbono é 6, quer dizer que o número de prótons do carbono é 6. Número atômico do carbono, ou número atômico do hidrogênio, 1. Quantos prótons tem o hidrogênio? 1. Simples assim. Número atômico do oxigênio, você vai na tabelinha, 8. Quer dizer que o oxigênio tem 8 prótons? Sim. O número atômico indica a quantidade de prótons. Ou seja, o valor do número atômico é o valor da quantidade de prótons. O valor do número atômico é o valor da quantidade de prótons. O valor do número atômico é o valor da quantidade de prótons. Para quem perdeu essa aula, vai ficar um pouquinho complicado, né? Pegar depois. Né? Pode até assistir no YouTube. Vai ser a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, você que perdeu a aula e está assistindo no YouTube, estou fazendo o futuro aqui, né? Assista as aulas e dúvidas você tira na próxima aula, tomara que você assista. Estou falando para o pessoal que vai assistir no YouTube, certo? Flúor. Vocês passam no dente lá. Número atômico, 9. Quer dizer que o átomo do flúor tem 9 prótons no seu núcleo? Sim. Vamos para um número bem maior. Tântalo. Número atômico do tântalo, 73, Carlão. Ixi, professor, quer dizer que ele tem 73 prótons no núcleo? Sim. É, tem mais, viu? Tem uns elementos aqui embaixo, que são os elementos lantanóides e actinóides. Tem um elemento aqui que tem 102, nobélio. Nobélio, é nome de gente, né? 102 é o número atômico dele.
Quer dizer que ele tem 102 prótons no núcleo? Com certeza. Qual a diferença do nobélio para o hidrogênio? O hidrogênio só tem um próton no núcleo. O nobélio tem 102. Okay? Já ouviu falar do urânio? Já ouviu falar de urânio? Eu falei aqui sobre a usina nuclear. Usam urânio. A maioria usa urânio como átomo, né? Como matéria-prima. Cadê o urânio aqui? Está aqui. Urânio, sabe quantos prótons o urânio tem no seu núcleo? 92. Como é que eu sei disso? Porque o urânio tem número atômico 92. O urânio está lá embaixo. Se você pegar a tabela periódica. Você respondeu com a pergunta. Eu respondi com a pergunta? Como é que eu respondo com a pergunta? Você perguntou como que eu sei que o urânio tem 92. Eu perguntei e respondi dizendo que o número atômico dele é 92. O urânio está presente. Se vocês olharem a tabela periódica, toda a tabela periódica tem uns elementos aqui embaixo, ó, separados, tá vendo? Duas linhazinhas separadas aqui lá embaixo. Toda a tabela periódica tem. A urânio está presente nela. 92, viu, Carlão? O potássio da banana. Qual é o número atômico do potássio? 19. Quantos prótons o potássio tem? 19. Coloca aí no chatzinho o elemento que vocês encontraram na tabela e dê o número de prótons dele. Cada um vai fazendo aí. Só quero ver brilhando aqui o negócio laranja lá em cima. Escolha um elemento químico e diga quantos prótons ele tem no núcleo aí. Vamos lá. Vou deixar até aberto. Ninguém respondeu ainda, viu? Será que o povo tá com a tabela? Peraí. Se misturar... Essa mistura, Letícia G. Ixi, Maria, ela perguntou no privado isso não, né? Não pode. Essa... Não diga meu nome, por favor. Foi mal. É que meu bichinho do chat estava inclinado aqui, aí não vi privado. Mas é uma pergunta boa. Você mistura a quantidade de prótons? Mistura não. Isso aí você está fazendo uma ligação química. Certo? A gente só vai ver essa ligação química próximo ano. Mas o número de prótons não muda não, certo? A gente vai ver isso na... Porque se você mudar o número de prótons, você muda o elemento. Muda o número de prótons, fica estável, certo? Aí perguntando isso aqui. Tipo, o elemento tem 2 prótons, se for misturado com o outro tem 12, não. Isso aqui não acontece não, certo? Sim, pô, viu aí o elemento, o número de prótons, ninguém vai colocar não, é? Ninguém tava com a tabela periódica. Alumínio, 13. Vou dizer o nome da pessoa, não. Isso. Um escolheu o alumínio aí e colocou 13. Sei porque colocou no privado. 13, isso mesmo. Número atômico 13. Número de prótons 13. Pode dizer kkkk. Pronto. Josias botou 13. Outra pessoa colocou o boro. 5. Isso mesmo. O alumínio tem 13 prótons, o boro tem 5. Olha a natureza aí. É? Marina, polônio, 84. Isso aí mesmo, polônio, 84. Vitor escolheu, quer dizer, um cara escolheu aqui o mais simples, o hidrogênio. 1. Então, por exemplo, número de prótons do boro, 5. Polônio, 84. Vocês acham que, por exemplo, outro elemento vai ter 84, que nem Maria colocou? Pode ter outro elemento químico com 84 prótons, sim ou não? É possível? Josias já colocou? Não é possível. Porque o número de prótons indica a quantidade, indica o elemento. Se o 84 é do polônio, é só dele, meu amigo. Tá? Vizinho ao polônio, Marina, você tem o astato, tem 85. Você tem o bismuto, tem 83. Mas nenhum vai ter 84. Só o polônio. Certo? Quem mais aí? Platina, 78. Vocês estão vendo que o número de prótons é diferente, né? O número atômico é diferente, o número de prótons é diferente.
Cada um tem um número diferente, porque cada um tem o seu número de prótons. Por isso que não tem números iguais. Tá? O índio tem o nome de índio, viu? 49. O índio tem 49. E como é que pode, professor, caber no núcleo? O hidrogênio tem 1 e, por exemplo, a platina... A platina tem quantos, hein? A platina tem 78. Onde é que vocês acham que o núcleo é maior? O núcleo do hidrogênio ou o núcleo da platina? A platina. Da platina. O hidrogênio só tem um próton. Tem nem nêutron de hidrogênio, viu? Tem nem nêutron. A platina, só de prótons, tem 78. E a quantidade de nêutrons a gente vai ver depois. Certo? Então, você vai fazendo a comparação, uma lógica de quantidade de prótons e tamanho do núcleo, né? Certo? Tamanho do núcleo. Quem mais? Nenhum. Ninguém. Titânio. Ah, placa de titânio. Já ouvi falar, né? Os atletas, quando quebram a perna, fazem uma coisa, eles colocam placa de titânio nos ossos. Não quebra mais nunca, velho. Anderson Silva tem uma perna lá com um bicho de titânio. Ele pode chutar uma parede, o bicho não quebra. Ele vai sentir dor, né, no tecido, mas a perna não quebra nem a pau. Certo? Titânio tem 22. O número atômico dele é 22, tem 22 prótons. Ou seja, já vão tendo a consciência de que existem elementos que têm poucos prótons, existem elementos que têm muitos prótons. Certo? Uma colega perguntou, então, o que tiver mais quantidade de prótons, menor será o núcleo? Não, maior. Viu? Maior. Certo? Maior, certo? Então, quanto maior a partícula, o núcleo tem que ser maior, né? Mas, então, só porque o núcleo é maior, então ele puxa mais prótons, né? Não puxa, ele tem mais prótons, né? O núcleo é composto por prótons e nêutrons, ele não puxa. Então, imagina um núcleo que tem um próton. Imagina um núcleo que tem um próton. Aqui. Aí vai ter eletrosfera e um elétron. Imagina um núcleo que tem... Ixi, não dá pra vocês verem, não. Essa rama de próton. Aí, ó. Ixi, peraí. Ai, peraí. Essa rama de próton aqui, ó. Onde é que vocês acham que é maior? Com um próton ou com esse... Ah, vou botar só isso aqui. Não consigo segurar, não. Peraí. Pior na guerra. Vou segurar assim, só pra vocês verem. Eu não consigo segurar a moeda. Tcharam. Aí, ó. Quanto mais próton, maior o núcleo. Sem contar os nêutrons, né? Porque vocês vão ver que tem uma relação entre prótons e nêutrons, viu? Ou seja, o núcleo vai aumentando com a quantidade de prótons, certo? Quanto mais próximo, mais forte, aí tem um detalhezinho. Depois a gente vê, viu? Antônio e Daniel. Isso aqui é da minha menina. É o cofrezinho dela. Um dia desse tinha mais dinheiro que meu, hein? Tinha 70 e poucos reais. Eu não sei quando é que eu arrumou essa arruma de nota. Certo, gente? Ficou claro isso aqui, número atômico? Isso aqui tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro mesmo. Número atômico. Então, eu posso colocar aqui, ó, o número atômico é representado por Z, certo? E o número de prótons eu vou chamar de P. Então, Z sempre é igual a P. Ou seja, o número atômico sempre igual ao número de prótons. Primeira coisa que eles não podem errar em avaliação. Quanto é o número de prótons do elemento com o número atômico 16? É só repetir o número, 16. Certo? O elemento perde próton, ganha próton? Não. Se ele fizer isso, ele deixa de ser aquele elemento. Quer ver? Não acontece na natureza. Quer dizer, acontece, não sei. Eu sempre tenho dúvida. Acontece sim, certo? Que o elemento vai mudando quando ele é radioativo. Ele deixa de ser elemento, vai mudando outro. Ou seja, se o carbono
Carbono é 6. Se perder um próton, ele passa a ser 5. Ele é o carbono ainda? Não. Carbono perdendo um próton, vira um nitrogênio, né? O nitrogênio carbono perdendo um próton, vira oro. Bota no próton, vira Br, mas não tem nada disso. É só para mensagem disso, tem informação de radioatividade bem na frente. Certo? Então, interessante. Química, televisão, mídia, acho que é tudo isso, né? Bem, radiação, radiação, pega a radiação aqui. Radioatividade. Beleza? Número ok? Alguma dúvida em relação a o que é que diga o número de massa? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu disse que toda a massa do átomo está comportada no núcleo. Não foi? Então, praticamente toda a massa do átomo se encontra no núcleo. Está aí a informação. O que é que vai dizer o número de massa representado pela letra A maiúsculo, certo, Carlão? A maiúsculo. O número atômico é Z maiúsculo. O número de massa é A maiúsculo. O número de massa A maiúsculo é um número inteiro que indica o total de partículas, não é a massa do átomo, certo? Indica o total de partículas no núcleo de um átomo. Repetindo, o número de massa, diferentemente do número atômico. O número atômico vai indicar o total de prótons. O número de massa vai indicar o total de partículas presentes no núcleo de um átomo. No núcleo existem dois tipos de partículas, prótons e nêutrons. Ou seja, se você somar o número de prótons e somar o número de nêutrons, essa soma é o número de massa. Certo? Repetindo, o átomo tem massa? Claro que tem, né, João? O átomo é matéria? O átomo é matéria, tem massa. Muito pequena, mas tem. O próton não tem massa? Lembra daquele 1,6 vezes 10 a menos 7, 27? O nêutron também tem massa. 1,6 vezes 10 a menos 27. O elétron tem massa, muito pequeno, mas tem. 9 vezes 10 a menos 31. Somando tudo, é a massa do átomo. É matéria, cara. Tem massa e volume, viu? Certo? Então a gente tem massa porque a gente tem um conjunto de átomos, de moléculas e substâncias e junta tudo e vira a nossa massa. Certo? Muito pequena, mas tem. Ok? Número de massa é a quantidade de partículas presentes no núcleo. Número de massa é o A maiúsculo. É a quantidade de partículas presentes no núcleo. Ou seja, é a soma do número de prótons mais número de nêutrons. Eu vou colocar isso aqui em cima. Vou colocar aqui. Número de massa é igual prótons mais nêutrons. Vocês anotaram isso aqui, viu? Quer dizer o quê, professor? Você pega o número de prótons, não é a massa, viu? Não é a massa do próton. Você pega o número de prótons mais o número de nêutrons. Vai ter o número de massa. É o número, não é a massa de cada um. É o número deles. Por exemplo, tem 16 prótons e 16 nêutrons. Qual é o número de massa? 16 mais 16, 32. Certo? Não sei se está aqui. Certo? Massa do próton, não é a próton, nem a massa do nêutron. É só a próton. Vai nos meio do meio. Nos meio neutro. Meio. É uma, duas, três. Nossa, não está vendo massa. 8 prótons. Já os prótons, só que prótons, parece conteúdos. Pode ser muito. Pode passar. Esse próton nós temos 8 prótons, é o seguinte, para ser 8 prótons, ou seja, o átomo de oxigênio, ele tem 8 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Justamente, você tem 8 quanto é 16. Ou seja, o número de massa do oxigênio é 16. Porque é a soma de 8 prótons mais 8 nêutrons. Certo? Do boro é diferente. Acho que foi a Letícia G que colocou o boro. O boro tem 5 prótons. Para segurar esses 5 prótons, ele precisa de 5 nêutrons. Então, 5.
Assim, junto 5 mais 5, feita partículas 10. 10 dedinhos. 5 prótons e 5 nêutrons. Quando 2 núcleos ficam de massa 10. E a quantidade de partículas. Certo? Na próxima a gente continua, certo? Passei 2 minutos. Sexta-feira, vou dar aula de vocês no local onde eu vou estar. Tomara que tenha internet. Se não tiver, eu pego o roteiro do celular. Certo?